Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser uma continuação de um vídeo anterior sobre palavras que caem muito no Enem e que vocês provavelmente não sabem o significado. Então se você não viu o vídeo 1, eu vou deixar no card aqui e aí você pode assistir, mas os vídeos são independentes, eu vou trazer outras 15 palavras para que a gente possa discutir aqui um pouco o significado de cada uma delas. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, já fui aprovado 4 vezes em faculdades federais de medicina e agora ajudo você também a conseguir a tua tão sonhada aprovação. Então já vai se inscrevendo aí no canal, que vai valer bastante a pena. Estou produzindo conteúdo com bastante frequência, inclusive muitas lives. Então se você se inscreve no canal e ativa as notificações, você recebe todos esses conteúdos aí de forma gratuita, além de poder entrar também na comunidade do WhatsApp, em que você tem todas essas informações aí muito fácil, para que você não perca nada e consiga aí a tua tão sonhada aprovação. Beleza? Bora para as palavras então. E a ideia aqui do vídeo é eu trazer mais 15 palavras. Se você quiser uma parte 3, ótimo, porque eu tenho mais palavras aqui ainda. Eu tenho por volta de umas 90 palavras, que são todas palavras que caem no Enem e as pessoas não sabem o significado. Mas eu não quero fazer um vídeo super longo aqui. Então se você quiser mais palavras, essa é uma parte 3 que eu faço aqui também. Eu vou ouvir a opinião de vocês, beleza? Então vamos começar com a primeira palavra, que é a palavra coercitivo, que impõe ou força algo através da ameaça ou violência. Coercitivo é uma palavra muito comum no contexto tanto da geografia quanto da história, pensando em um povo sobre o outro, ou até mesmo uma autoridade sobre alguém que recebe essa autoridade. Então é um contexto bem específico falando sobre violência, né? Então falando sobre eu forçar alguém a fazer algo porque ela tem medo de mim. Então é alguma coisa coercitiva, alguma coisa imposta, obrigatória. Então aquilo é coercitivo. Consoante, de acordo com, harmonizando-se. Tem o significado de consoante, que é vogal e consoante, mas não é esse consoante que a gente está falando aqui. Isso é uma coisa, pode ser usada aí como uma expressão, né? De acordo com. Consoante com o contexto, muita gente não sabe o significado de consoante, não sabe que é de acordo com e acaba não entendendo o que a questão fala. Então, é alguma coisa complementar, de acordo com, não é alguma coisa oposta. Então, muitas vezes você pode confundir isso com alguma coisa que é dissoante, né? Então, não é no caso, é consoante, é uma coisa que está de acordo com e não o contrário. Essa palavra é bastante importante. Terceira palavra, defenestrar. Jogar algo a alguém pela janela, destituir de cargo. Então é interessante, é uma palavra bastante rara, mas pode aparecer. Então pode ser simplesmente jogar alguém pela janela, literalmente, ou destituir alguém de um cargo. Então defenestrei aquela pessoa daquele cargo. Quarta palavra, deleterioso. Danoso, prejudicial, que causa dano. Isso é muito comum, pensa no delete, né? Pensa como uma coisa negativa do inglês, deleterioso, mas isso acontece muito num contexto de uma geografia ambiental ou biologia. Então, por exemplo, alguma coisa é deletéria, alguma coisa é prejudicial ao meio ambiente. Então ele pode usar, numa das alternativas ou no próprio comando, alguma coisa deleteriosa. Então uma coisa negativa, prejudicial, especificamente ao contexto que ele estiver colocando, que pode ser o contexto ambiental. Quinta palavra, despotismo. Regime onde o governante tem poder absoluto. Então lembra dos déspotas, né? Isso é muito no contexto da história. Então teve ali os déspotas esclarecidos, teve o absolutismo. Então o déspota lá é o Luís XIV, é o maior exemplo dos déspotas, né? Então se caiu alguma coisa com despotismo, lembra de Luís XIV, lembra de o Estado sou eu, lembra de absolutismo, aí vai estar nesse contexto do despotismo. Próxima palavra, dissidente. Pessoa que discorda de uma opinião dominante. Essa palavra é muito importante. Dissidente vai cair muitas vezes como um contraste entre duas filosofias. Então, por exemplo, alguém foi dissidente de uma outra filosofia. Ou alguém é dissidente de uma política de um país. Então, isso é uma palavra muito importante para quase todos os contextos da prova de humanas. Dissidente, pessoa que discorda de uma opinião dominante. Então, existe a opinião, eu sou dissidente. Isso pode cair no contexto da física, da química, também da biologia. Como alguém que tinha um conhecimento dissoante, né? Um conhecimento diferente, contrastante, dissidente dos conteúdos que eram acreditados, né? Das coisas que eram acreditadas ali na sociedade. Então, dissidente, palavra super importante. Dolo, ação com intenção de prejudicar. Má fé. Vamos lembrar lá dos crimes dolosos. Dolosos são crimes em que você tem culpa. E até engraçado, né? O culposo não quer dizer que você tem culpa, necessariamente. E o doloso, sim. O doloso é algo que você faz com intenção. Então, se você faz um crime com intenção, você comete um crime doloso. Lembra do dolo caindo aí nesse contexto. Próxima palavra, ecletismo. Combinação de ideias ou estilos de diferentes fontes. Então, ser eclético, ter ecletismo, é você adotar aí uma série de ideias diferentes. Então, muitas pessoas falam, eu sou eclético em relação à música. Então, quer dizer que eu tenho uma diferente gama de músicas que eu ouço. Posso ouvir rock, posso ouvir pop, posso ouvir samba, posso ouvir ópera. Então, sou uma pessoa eclética. Então, isso pode cair muito num contexto de linguagens. Falando aí sobre, por exemplo, uma pessoa eclética, uma cultura eclética. Pode ter muito esse
contexto. Próxima palavra, eficaz. Essa acho que não é tão difícil, mas pode ser que você fique um pouco em dúvida. Que produz o efeito desejado. E até eu gosto de pensar um pouco na diferença de eficaz e eficiente, né? Eficaz é o que produz o efeito desejado. Então uma coisa que é eficaz, ela produz exatamente o que eu quero. Mas ela pode ser ineficiente. Eu posso produzir o que eu quero demorando muito, ou fazendo de um jeito errado. Agora, eficiente não necessariamente significa que eu chego onde eu quis. Eu posso ser muito eficiente em fazer a coisa errada. Por exemplo, eu posso ser muito eficiente em cavar um buraco na direção errada. Então, existe esse contraste. Muitas vezes as pessoas vão usar eficaz e eficiente como a mesma coisa, mas na raiz da palavra, eficiente e eficaz são diferentes. Eficiente é você ser muito bom em alguma coisa, mas não necessariamente chegar num objetivo. E eficaz é você chegar nesse objetivo não necessariamente sendo bom. Só para fazer essa pequena diferenciação. Próxima palavra, enigmático, que apresenta enigma, um mistério obscuro. Então essa palavra também não é tão difícil, mas cai bastante. Ser enigmático, ter um enigma, ter um mistério aí por trás. Uma palavra que é bem legal, que cai em linguagens, é ensimesmado. Absorvido em pensamentos ou reflexões internas. Então, uma pessoa ensimesmada é uma pessoa que está muito ali com pensamentos internos, internalizações, fala pouco, está mais ali pensativa. Então, uma pessoa ensimesmada. Isso pode cair no contexto de literatura, principalmente aí em linguagens. Próxima palavra, épico. Relativo a uma narrativa grandiosa ou heróica. A gente usa muito épico como uma coisa que é grande, uma história muito impactante, muito grandiosa. Mas o épico tradicional, ele tem muito a ver com narrativas especificamente. Então, tinha lá o gênero épico, né, na Grécia. Pode cair muito no contexto de filosofia. Então, ali na parte da Grécia, até um pouco de história, com as narrativas épicas, com ali a história de Ulisses, por exemplo, e muito mais. Equidade, justiça, imparcialidade e igualdade. Então, equidade é a mesma coisa que igualdade, então acho que é importante saber, porque pode aparecer aí, pode não, aparece na verdade bastante, mas equidade acho que não é uma palavra tão complexa, mas eu achei interessante colocar aqui. Próxima palavra, esdrúxulo. Estranho, extravagante, absurdo. Então, uma coisa esdrúxula é uma coisa fora do comum, uma coisa que não é corriqueira, uma coisa que é estranha, esdrúxulo. E por último, exímio, muito habilidoso ou talentoso em algo. Então, um exímio pianista, um pianista muito bom. Como tem o piano aqui atrás, por exemplo, lembrei do piano. Exímio músico, exímio pintor, exímio escritor, uma pessoa que é muito boa naquilo que faz. Beleza? Então, essas foram mais 15 palavras que eu trago pra vocês. Se vocês quiserem uma próxima parte, eu tô fazendo em ordem alfabética, ainda tô na letra E. Então, eu tenho muitas palavras ainda pra frente, né? Então, se vocês quiserem mais um vídeo, deixa aqui nos comentários falando, faz uma parte 3, faz uma próxima parte. E eu quero trazer também algumas palavras e conceitos de outras matérias. Então, por exemplo, matemática, química, física, tem algumas palavras e termos comuns que as pessoas muitas vezes não sabem o significado e atrapalha muito na hora de resolver a prova. Então, se você tem interesse, deixa nos comentários que você quer a parte 3, ou que você quer os vídeos que falem sobre esses outros pontos, né? Matemática, física e química, ou os dois, né? Ah, eu quero que você faça mais vídeos mesmo. Deixa nos comentários que eu fico bastante feliz aí de receber o feedback de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima.